texto a seguir é um trecho retirado da novela The Foundling e faz parte de uma curiosa coleção de escritos dos irmãos Brontë, Charlotte, Branwell, Emily e Anne. Trata-se de obras de juventude que contam histórias envolvendo personagens e países fantásticos. O Enjeitado, um conto de nosso tempo. Charlotte Brontë. Prefácio. Apresento ao público leitor de Verdópolis não uma história fictícia, mas um relato fiel dos fatos. Os eventos comemorados nas páginas seguintes são incidentes que, no ano passado, ocorreram em nossa própria cidade. Estou ciente que o meu conto é totalmente desprovido de interesse, mas talvez não seja considerado egoísta, de minha parte, dizer que ele não contém nenhuma daquelas falsidades vis e odiosas, aquelas insinuações malignas e repulsivas, com as quais alguns escritores recentemente julgaram oportuno adornar suas pestilentas páginas. Contudo, eu desacreditei um certo sujeitinho desprezível, digamos em passant. Meu pequeno tomo agora está nas mãos do público, e espero que seja uma boa leitura. Capitão Medeiro. Capítulo 1. Há mais ou menos 20 anos havia, num recanto esquecido daquela parte da alegre Inglaterra chamada Derbyshire, uma cabana com teto de palha, cujo alpendre caiado, repleto de madressilvas, e alegre jardim, decorado com primor, proclamavam ao eventual passante que seus moradores não sofriam tanto com a penúria a ponto de preterirem todos os mimos de bom gosto que contribuem muitíssimo para a felicidade de uma mente bem formada. A paisagem que circundava esse ninho de aparente contentamento era limitada, ao norte, por uma longa cadeia de morros encarpados, dentre os quais o pico despontava com cone azulado. A oeste e ao sul estendia-se uma planície copiosa, regada pelo fértil Derwent, e a leste o estreito panorama era limitado por um majestoso bosque de carvalhos que escondia o Oakwood Hall, a venerável mansão familiar de um cavalheiro vizinho. Foi numa noite tempestuosa, no final de setembro, que John Cartwright e sua esposa Margaret estavam sentados sobre o teto daquela cabaninha, onde residiam há mais de 40 anos, tão felizes quanto duas almas casadas seriam neste mundo de inquietudes e incertezas. O fogo ardia luminoso e ardente. Era evidente que a lareira, o piso e o cômodo lustrosa estavam sob os cuidados de uma dona de casa zelosíssima. Durante as últimas 2 horas, John examinara um volume de teologia de aparência respeitável, cujos tipos negros e alongados e compleições amareladas diziam tão claramente quanto possível que o seu dono não era um produto frívolo e efêmero dos tempos modernos, senão carimbado pela antiguidade, um livro que resistira ao uso e ao abuso de muitas gerações. Finalmente ele o fechou, com um enfático bocejo, e voltando-se para a esposa, perguntou-lhe se a ceia ficaria pronta em breve. Margaret, que já havia deixado seu material de tricô, respondeu-lhe afirmativamente, e começou de imediato a se preocupar com os arranjos preliminares. Em poucos minutos, pão, queijo e um caneco de cerveja caseira estavam sobre a mesa. John puxou uma cadeira para a frente e, erguendo as mãos, estava prestes a rogar a bênção, quando de repente um grito de fora deteve a prece em seus lábios. Margaret empalideceu. — Que barulho é esse? Disse ela, num tom amedrontado. — Não sei dizer, respondeu John, mas fica alerta, talvez o ouçamos de novo. Eles escutaram atentamente. Não ouviram nada além do vento e da chuva, que gemia e tamborilava intermitentemente em meio às folhas caducadas. Estavam prestes a retomar a sua ceia, quando o som triste de um choro, como o grito de uma criança assustada, ressoou na ventania. John levantou-se e abriu a porta. Olhou para fora, noite adentro, mas tudo havia retornado ao completo silêncio. — Isso é meio estranho, disse ele. — Olá, quem é você e o que quer? — Mamã, disse uma voz bem próxima. John voltou-se depressa para dentro de casa, exclamando ao fechar a porta. — Deus nos proteja, que isso não é língua falada por nenhum ser de carne e osso. Tem um fantasma ou uma fada no jardim. Margaret, no entanto, pensava diferente. Ela pegou a vela e saiu, enquanto seu marido, receando parecer menos corajoso que a esposa, logo a seguiu. Após uma breve busca, avistaram um cesto coberto debaixo de uma roseira.
Enquanto o fitavam com espanto, o cobertor levantou e uma mãozinha se fez sair de baixo. Tão certo quanto eu estou viva, disse Margaret. Tem um neném naquele cesto. E, apanhando-o enquanto falava, retornou depressa à casa. Depois que a porta foi cuidadosamente fechada e aferrolhada, ela e o marido começaram a examinar o seu prêmio, que não era nada mais nada menos que uma linda e delicada criancinha de uns 12 meses de idade. O sorriso doce e cheio de confiança que reluzia em seus grandes olhos azuis e que fazia covinhas em suas bochechas rosadas conquistou completamente os corações do digno casal. Margaret a beijou e abraçou com carinho maternal. E John prometeu que enquanto fossem vivos, ela não mais careceria de um teto para se abrigar. Naquela noite, eles se recolheram para dormir, como o casal mais feliz da Inglaterra. A gota de amargura que até então se misturava em seu copo de doçuras era a falta de um filho para partilhar de seu teto enquanto vivessem e herdar sua pequena propriedade após a morte, retirá-los para um mundo melhor. A causa dessas queixas parecia agora ter sido miraculosamente removida, e no momento a felicidade deles era totalmente pura. Na tarde do dia seguinte, Margaret estava sentada à porta da cabana com a criança em seu joelho, quando o Sr. Haslem, o proprietário de Oakwood Hall, veio passando. Esse cavalheiro era um celibatário, que tinha entre 50 e 60 anos de idade, e possuía um patrimônio cuja renda anual era de umas 3.000 libras. Ele estracou ao perceber a criança, e exclamou em tom perplexo: "De quem é esse lindo bebezinho, Margaret?" "É meu, senhor", disse ela, levantando-se e fazendo uma reverência. "Seu? Ora, eu nunca soube que tinha um filho." Não até a noite passada, quando John e eu encontramos esse doce cordeirinho no jardim, embaixo daquela roseira perto do portão. Então você não sabe de quem é." "De fato, não sei. Mas já que parecia não ter pai nem mãe, pensamos em tomá-los para nós." "É menino ou menina?" "Menino, senhor. Hoje de manhã achei um papel no cesto. A roupa dele com o nome de Edward Sidney escrito." Mrs. Haslden, após refletir um momento, disse: "Senhora Cartwright, eu mesmo hei de assumir o sustento dessa criança. Você pode cuidar dela se quiser e ser sua ama de leite, serviço para o qual receberá 10 guinéus por ano como compensação pelo transtorno." Assim dizendo, partiu sem esperar uma resposta. Ela sentiu uma forte relutância em abrir mão de seu direito sobre o pequeno enjeitado, e estava quase decidida a resistir à reivindicação do Sr. Haslden. No entanto, quando seu marido voltou do trabalho à tardezinha, ela o informou do que havia se passado e pediu seu conselho. Ele o deu sem hesitar, com as seguintes palavras: "Falarei o que penso, mulher. Acredito que seríamos injustos com o neném se recusássemos uma oferta tão grandiosa, pois eu creio que ele seja bem nascido. Veja aquele manto de seda que o envolvia quando o encontramos ontem à noite. A coisinha que o prende é feita de uma pedra preciosa, a julgar pelo seu brilho, e nenhum pobretão poderia ter uma coisa dessas. Eu acho que devemos dar a capa ao Sr. Haslden, pois ela pode vir a ser útil para provar a origem do menino algum dia." Margaret, como esposa ciente de seu dever, sucumbiu aos argumentos do marido, e naquela mesma noite foi até Oakwood Hall, com a intenção de entregar a capa nas mãos do Sr. Haslden. Este elogiou bastante sua honestidade e previdência, e tomando o manto com cuidado, guardou-o no cofre. Anos se passaram, e o segredo continuou sem solução. Edward Sidney se tornou um belo rapaz. Manteve, no entanto, aquela delicadeza de aparência que o distinguia na infância. Mas agora ele começava a exibir inclinações que mostravam que não eram de origem comum. Havia em seu caráter uma resolução que, conforme fosse dirigida uma apropriada ou desajuizadamente, poderia lançar ao alicerce de um caráter nobre ou degenerado em obstinação tenaz e trivial. Geralmente meigo e afável com todos à sua volta, ele podia, quando contrariado, assumir um olhar e tom de altivez orgulhosa e que traía sangue nobre. Mrs. Haslden, que continuava sendo gentil e generoso protetor, observava atentamente essas peculiaridades e adotava um sistema de tratamento bem pensado para cultivar suas qualidades e reprimir seus defeitos. Ele nunca se irritava com contrariedades desnecessárias, nem mimado por prazeres fúteis. Aos 10 anos de idade, foi mandado para Eton College.
Ali, suas excelentes aptidões naturais desenvolveram-se rapidamente. Trabalhou ávida e incessantemente no domínio de cada ramo do saber, que poderia contribuir para a formação de um escolar consumado. Seus esforços foram recompensados por um distinto sucesso e, antes de deixar Eton, alcançou o nível de capitão e recebeu o tributo de sal no Montaigne. Cambridge e Oxford abriram em seguida suas portas para o espírito ainda em jornada. Escolheu o segundo desses e permaneceu dentro de seus portões até conquistar a mais alta das honras acadêmicas. A última coroa de louros mal fora entrelaçada ao redor de sua cabeça quando foi repentinamente convocado a retornar de imediato a Derbyshire por causa da doença de seu pai, pois nessa relação ele fora sempre ensinado a presumir que o Sr. Hasleden assim o era. Lá chegou bem a tempo de fechar-lhe os olhos e receber a sua bênção derradeira. Por muitas semanas, uma tristeza profunda tornou Edward completamente alheio a todos os problemas externos. Com o Sr. Hasleden, ele perdera seu tudo na terra. Nenhum ser humano despertava agora nele o menor interesse, pois John e Margaret Cartwright, a quem amara com a mais verdadeira afeição, havia há muitos anos que se encontravam com seus ancestrais. Mas o espírito da juventude é elástico. A fortuna adversa pode por algum tempo dobrá-lo até o chão. Mas ele logo se ergue à sua antiga posição e permanece erguido como se o dedo pestilento do pesar jamais o tivesse tocado. Quando passou a primeira nuvem sombria daquele luto, Edward começou a se preocupar com o exame dos documentos de seu pai. Como filho único, toda a propriedade lhe fora legada. Olhou os papéis com indiferença e o certificado de seu teor, atirou-os de volta na escrivaninha e pegou com um pacotinho selado que lhe era endereçado. Dentro dele havia um manto de seda com um esplêndido broche cravejado de joias, junto com um papel que revelava o seu verdadeiro nome e relatava as circunstâncias em que fora encontrado. Quando a influência do espanto passou, Edward não pôde conter algumas lágrimas amargas ao descobrir que o homem que amara por tanto tempo e via como um pai era, na verdade, nada mais que um amigo, sem qualquer grau de parentesco, embora generosíssimo. O que sentiu depois foi curiosidade sobre sua verdadeira origem, que a capa e o precioso broche de diamante levavam a imaginar que fosse bastante elevada. E então, aquela esperança radiante de uma futura fama que o havia animado durante sua carreira passada veio apaziguar o seu espírito. Ele vagou pensativo, mas não infeliz, pelos aposentos quase desolados de Oakwood Hall, alimentando sonhos de nomeada e ponderando os meios mais diretos de alcançar sua realização. O caráter pacífico e tranquilo dos tempos em que vivia era desfavorável a talentos ascendentes. A Inglaterra ainda estava quase estagnada. Seu espírito ardente ansiava ser jogado no oceano tempestuoso das contendas políticas ou marciais. Ele não sentia nenhuma inclinação a ficar sentado e ganhar os louros plácidos e increntos da preeminência literária. O exercício dos seus poderes corporais, bem como intelectuais, parecia-lhe necessário para a completa gratificação de seus desejos. Tomado por esses sentimentos, ele percorreu mentalmente o mundo em busca de algum lugar cuja condição interna pudesse de pronto trazer à vida suas faculdades dormentes. Nenhuma parecia capaz de suprir o estímulo necessário tanto quanto a distante. E, para um inglês, quase utópica colônia, há pouco fundada na África, que crescia como uma nova Albion, sob um céu mais luminoso, um clima mais ensolarado e povoado, ou assim diziam os relatos, por uma raça de homem muitíssimo diferente de todas as outras no mundo habitável. A espécie de mistério que pairava sobre esses assuntos dava-lhe um encanto adicional aos olhos de Sidney. Sua decisão foi tomada de imediato. Ele resolveu deixar para sempre a Inglaterra e perseguir a glória em regiões provavelmente abençoadas por sua presença. Sim, exclamou ele com crescente entusiasmo, se venho de uma linhagem patrícia, jamais desgraçarei meus ancestrais. Se venho de plebeia, meus feitos hão de enobrecê-la. Enquanto dizia essas palavras, ele estava sozinho, na penumbra da aurora, junto a uma alta janela arqueada, que visava sobre a cinta dos bosques negros que cercavam sua mansão.
Sobressaltou-se quando uma leve brisa trouxe essas palavras ao seu ouvido, proferidas num tom distante e aéreo, como o sussurro articulado do vento. Filho do ilustre, faz como disseste. A voz e a brisa desvaneceram juntas. Edward fitou a noite, mas seus olhos não encontraram nada exceto galhos altos e nodosos balançando lentamente de um lado para o outro. Recolheu-se para dormir, e seus sonhos aquela noite foram repletos de aspirações mais elevadas, com que a ambição jamais inflara um peito humano.